20 de abril, 16 horas e 8 minutos, a turma D03TA, gestão financeira e orçamentária, faremos uma revisão da prova. Está aparecendo, professor. Tá ótimo. Ok, legal. Bom, então é o seguinte, vamos lá. Primeiro nós temos que entender o que é participação do capital de terceiro. Participação do capital de terceiro, ele é um indicador de estrutura. Se ele é um indicador de estrutura, a gente vai interpretar o balanço patrimonial na seguinte ótica: o passivo representa a fonte dos recursos, a origem dos recursos, e o ativo representa as aplicações. É nessa ótica que a gente tem que trabalhar, ok? Então, quando, por exemplo, a questão 80% capital de terceiros significa que a empresa tem liquidez, não tem nada a ver, né? Liquidez é liquidez, estrutura é estrutura. Então, a primeira já é falsa. A empresa utilizou 80 centavos de recursos de terceiros para cada R$ 1 na captação de total do... É essa aqui, é a alternativa B. Por quê? Porque o que é participação do capital de terceiros? Ele quer saber, dentro dos recursos que foram captados, qual é o percentual que é recurso de terceiros. Então, participação do capital de terceiros, aqui é a letra B de bola. Né? A empresa utilizou 80 centavos de recursos de terceiros para cada R$ 1 na captação de recursos. C. A empresa tem 80 centavos de capital de terceiro para pagamento de sua dívida. Nada a ver também. Pagamento de dívida é índice de liquidez. Ok? É índice de liquidez. 80 centavos representa o capital próprio da empresa para pagamento, não tem nada a ver também. 80 centavos não tem, não tem nada de capital próprio, ele, na verdade é recurso de terceiros. Para cada R$ 1 de recurso de terceiros, 80 centavos representa obrigações de curto prazo. Então, isso aqui também é uma explicação do indicador de liquidez. Então, a única alternativa é a alternativa B de bola. Tudo bem? Alguém pegou essa questão? Alguém pegou essa questão ou não? Eu, professor. Você pegou? Pois é. Então, participação do capital de terceiros, 80. Eita, apertei errado de novo. Desculpa aí. Peraí. Só um minutinho, por favor. Saiu, não foi? Foi, professor. Pera, só um minutinho, por favor. Deixa eu voltar aqui. Outra questão. Quando a imobilização de... Já está aparecendo ou não? Tá, professor. Sim. Tá. Quando a imobilização de recurso de terceiro é maior do que 1, ou seja, imobilização de recurso próprio é 1, alguma coisa, o que significa isso? Nós temos que lembrar que imobilização de recurso próprio é a mesma, é o indicador de estrutura. Então, a gente analisa o passivo como sendo a origem dos recursos e o ativo como sendo a aplicação. Então, imobilização de recurso próprio maior do que 1, o que significa? Que a empresa tem capacidade de honrar seu compromisso a curto prazo. Nada a ver. Capacidade financeira é liquidez. Para cada R$ 1 de recursos próprios internalizados pela empresa, R$ 1 foram aplicados nos ativos fixos. Isso aqui também está errado, né? Por quê? Porque R$ 1 de recursos próprios internalizar, R$ 1 foi aplicado nos ativos fixos, seria se a imobilização do recurso próprio fosse igual a 1, e não é. Ele está dizendo que é maior do que 1. Para cada R$ 1 de obrigações de curto prazo, a empresa tem 80 centavos de recursos próprios. Também não tem nada a ver, porque o conceito de obrigação é no indicador de liquidez. A empresa aplicou nos ativos fixos, além da sua capacidade dos recursos próprios. É a letra D, né? Significa que a empresa tinha, se foi imobilização de recurso próprio 1,2, significa que a empresa aplicou todo esse R$ 1 e ainda ficou faltando 20 centavos. Ok? Então, imobilização de recurso próprio maior é ruim para a empresa. Letra E, a empresa consegue pagar sua dívida no curto prazo e ainda sobra, também não tem nada a ver, porque pagamento de dívida tem a ver com indicador de liquidez. Alguém pegou essa ou não? Alguém pegou? Alguém pegou essa? Não, né?
Eita, errei. Eita, eu tô apanhando hoje. Vixe, Maria. Só um minutinho, galera. O que eu tô apertando errado, né? Não tem nada a ver, né? Ok. Muito bem. Veja se já chegou. Chegou, professor. Legal. Quando a liquidez corrente é igual a liquidez corrente, o que é liquidez? É capacidade de honrar o compromisso. Agora sim, né? Nós entendemos o ativo como sendo bens e direitos e o passivo como sendo obrigações. O que quer dizer liquidez corrente 1,20? A empresa consegue pagar o que deve no curto e longo prazo. Errado, porque liquidez corrente é só curto prazo. Para cada R$ 1 de recurso de terceiros, 20 centavos não tem nada a ver, né? Liquidez corrente para cada R$ 1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem tanto. Então, isso aqui está fora. A empresa não consegue honrar seus compromissos, pois tem uma dívida de 20 centavos, também não tem nada a ver. Que a liquidez maior do que 1 significa que ela paga e sobra. A empresa tem liquidez no curto prazo, é a letra D de dado. A empresa tem liquidez no curto prazo, correto? Para cada R$ 1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem 1,20 de bens e direitos de curto e longo prazo. Não é longo prazo. Liquidez corrente é só curto prazo, há um excedente de 20 centavos. Legal? Alguém pegou essa? Peguei, professor. Então a resposta certa é a letra D. A empresa tem liquidez de curto prazo. Correto? Epa, entrou mais alguém. Só um minutinho. Deixa eu ver quem foi que entrou. Tobias. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos ver se eu... Acho que agora... Quando a liquidez corrente... Não. Solvência geral igual 0,90. O que é solvência geral? Solvência geral é a empresa vende todo o seu ativo e aí a gente vai observar se ela consegue pagar. Né? Solvência geral maior do que 1 significa que a empresa é uma empresa solvente. Ela paga e sobra. Quando a solvência geral é menor do que 1, significa que ela vende todo o seu ativo e ainda fica devendo. No caso aqui, fica devendo 90 centavos. Correto? Então, a empresa tem uma estrutura sólida, não tem nada a ver. A empresa vende tudo que tem e ainda fica com uma dívida de 10 centavos. Essa aqui, tá? Letra B de bola. Aliás, eu estou fazendo errado, né? Eu estou dando gabarito, né? Eu vou fazer o seguinte, nas próximas, eu vou jogar a questão e eu vou pedir para vocês responderem, tá? Ok? A empresa é solvente para curto e longo prazo, pois tem um excedente de 90 centavos. Não, ela não tem excedente. Muito pelo contrário, ela tem um déficit de 10 centavos. A empresa consegue pagar o que deve, junto a terceiro, ainda tem um excedente de 10 centavos. Está errado. A empresa não consegue honrar seus compromissos. O capital circulante líquido negativo implica em dizer que... Ah, peraí, entrou alguém mais, peraí. Entrou mais alguém? Travou? Travou? Tá todo mundo bem? Tobias, você está me ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Agora voltou, professor. Ah, ok. Então, vamos lá. O capital circulante líquido negativo implica em dizer que A, o capital circulante líquido negativo indica que a empresa é insolvente. B, a empresa não consegue pagar os seus compromissos no curto e longo prazo. C, o capital que circula é próprio. D, haverá uma liquidez corrente acima de 1. E, haverá uma liquidez corrente abaixo de 1. E aí, pessoal, qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Vocês têm que ir pela eliminatória, né? O que não tem nada a ver? Aí vocês tiram. Aí o que sobrar é a resposta mais próxima. Dessas respostas aí, o que não tem nada a ver? O que vocês... Alguém pegou essa pergunta ou não? Alguém pegou essa questão? Não, Hein, pessoal? professor. Não, né? Tudo bem. E aí, qual seria a resposta? Resposta, não sei. Alguém mais não sabe? Se vocês falarem que não sabe, eu já digo o gabarito.
Não. Não, né? Tá bom. Então, deixa eu responder. Então, vamos lá. O capital circulante líquido, vocês lembram qual é a fórmula do capital circulante líquido? É ativo circulante menos passivo circulante. Vocês lembram disso ou não? Ativo circulante menos passivo circulante. É a fórmula. Se o ativo for maior, o CCL vai dar positivo. Aí nós vamos dizer que o capital é próprio. Se o CCL for negativo, aí nós dizemos que o capital que circula é de terceiros. Isso aí vocês lembram, né? Que é o conceito. O que quer dizer capital circulante negativo? O capital circulante negativo quer dizer que o ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Ora, se o ativo circulante é menor do que o passivo circulante, se você calcular uma liquidez corrente, a liquidez corrente vai ser abaixo de 1. Correto? Então, a alternativa correta é a letra E. Haverá uma liquidez corrente abaixo de 1. Por que o A está errado? O capital circulante negativo indica que a empresa é insolvente, não tem nada a ver. O capital circulante negativo indica que o capital é de terceiros. Isso aqui não tem nada a ver. B, a empresa não consegue pagar seus compromissos no curto e longo prazo. Também não tem nada a ver. Por quê? Porque o capital circulante líquido, ele tem a ver só com curto prazo. O capital que circula é próprio? Não. O capital que circula é de terceiro. Então, essas três aqui você já elimina. Haverá uma liquidez corrente acima de 1, negativo. Porque se o capital circulante é negativo, significa que o ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Entenderam? Pessoal? Sim ou não? Ok? Vocês entenderam? Ok. Então é isso. Deixa eu ver se tem outra aqui. Ok. A empresa A apresentou um giro de estoque de 6 vezes. A empresa B, o giro de estoque é de 9 vezes. Considerando que o prazo de renovação do estoque é 360 dividido pelo giro do estoque, é correto afirmar. Então, vamos lá. A empresa B é menos eficiente porque o prazo de renovação é de 40 dias, enquanto que a empresa A é de 60. A empresa B tem um giro de estoque mais eficiente porque o estoque fica mais tempo parado. C, a empresa A tem um giro de estoque mais eficiente. D, a empresa A é menos eficiente porque o prazo de renovação é 20 dias a mais que a empresa B. A empresa A e B são igualmente eficientes, porque o prazo de renovação é acima de 40 dias. E aí, o que você responderia nessa? A D, professor. É a D, é? É a letra D. Só um minutinho, deixa eu atender o telefone rapidamente aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Alô? Oi, professor. Oi, tudo bem? Desculpa aí, tá? Eu recebi uma ligação da Vivo. Aí não tem condições, né? Bom, onde foi que eu parei? Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho, por favor. Ok? O giro de 6 vezes. O giro é de 6 vezes. Tá, então o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o prazo de renovação e dividir, né? 360 dividido por 6. 360 dividido por 6 dá quanto? Quanto é? Quanto é, pessoal? 360 dividido por 6. 60, professor. 60, né? Então, a empresa A, 60 dias, ok? E o estoque de 9 vezes dá quantos dias? 40 dias, né? Não é 40 dias? 360 dividido por 9 dá 40 dias, tá certo? Confere? Confere? Sim, professor. Tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, o giro do estoque
quanto maior, é melhor para a empresa, correto? Quanto maior o giro do estoque, menos o estoque fica parado no estoque. Quanto mais o estoque gira, o prazo de renovação é em menos dias. Tá certo? Vocês entenderam aqui o raciocínio? Sim ou não? Sim, professor. Sim, né? Então, se quanto maior o giro é melhor para a empresa, qual que é melhor? É melhor a empresa A ou é melhor a empresa B? Não é melhor a empresa B? A empresa A girou 6 vezes. A empresa B girou 9 vezes. Qual é melhor? Girar 6 vezes ou girar 9 vezes? 9. 9 vezes. Então, a gente, logo de cara, a gente já mata uma charada, que a empresa B é melhor do que a empresa A. Correto? Faz sentido isso ou não? Hein, pessoal? Quanto Sim. maior o giro, é melhor para a empresa, né? E nisso todo mundo concorda. A empresa A girou 6 vezes. A empresa B girou 9 vezes. Qual que é melhor? A ou B? A empresa B é melhor, porque a empresa B girou mais. Então, vamos ver as alternativas. A empresa B é menos eficiente. Não, está errado. A empresa B tem um giro mais eficiente, porque fica mais tempo parado. Está errado também, né? A empresa A tem um giro mais eficiente. Também está errado. A empresa A é menos eficiente, porque o prazo de renovação é 20 dias a mais que a empresa B. Está certo. Né? Porque a empresa A é 60 dias e a empresa B é 40 dias, correto? Então, a empresa A fica mais dias, para 20 dias. A empresa A e B são igualmente eficientes, porque o prazo de renovação é acima de 40 dias, correto? Então, a resposta certa é a empresa A é menos eficiente, porque tem 20 dias a mais que a empresa B de bola. Então, é a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Tá? Ok? Então, essa aqui era uma pergunta de raciocínio, né? Desde o começo vocês sabem que quanto maior o giro, é melhor para a empresa. Correto? Deixa eu ver outra aqui. Muito bem, então nós temos aqui a empresa A, liquidez geral é 1,85, liquidez corrente é 1,20, liquidez seca é 0,90, liquidez imediata é 0,20. A empresa B, liquidez geral é 1,75, liquidez corrente 1,40, liquidez seca 1,10, liquidez imediata 0,30. Então, o que a gente tem que entender é que liquidez, quanto maior, é melhor. Né? Quanto maior, é melhor. Tá? A empresa A tem menor dependência do estoque para honrar seus compromissos se comparado com a empresa B. 2. A empresa B consegue pagar seus compromissos no curto prazo e ainda por cima tem um excedente de 40 centavos. 3. Para cada R$ 1 de obrigação de curto e longo prazo da empresa a empresa tem 1,85 de bens e direitos de curto e longo prazo para honrar seus compromissos, ou seja, um excedente de 85 centavos. 4. Os índices de liquidez de curto prazo da empresa B é menos eficiente do que a empresa A, pois a empresa A tem uma liquidez corrente de 1,20 e a empresa B uma liquidez corrente de 1,40. A liquidez imediata da B é menos eficiente do que a empresa A. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta aqui? Alguém pegou essa questão ou não? Eu peguei, professor. Então vamos lá. Você acertou? Não. Vamos entender então, vamos lá. Então nós temos que ir frase por frase, né? A empresa A tem menor dependência do estoque para honrar seus compromissos. Dependência do estoque, a gente está falando do indicador de liquidez seca, né? Liquidez seca. Liquidez seca significa o seguinte: quanto maior a liquidez, é menor a dependência. Vou repetir: quanto maior a liquidez seca, menor é a dependência.
né? Então, por exemplo, empresa A, a liquidez seca da empresa A é 0,90. Né? Para cada R$ 1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem 90 centavos de bens de direito de curto prazo, tirando o estoque. Está faltando 10 centavos, correto? Está faltando 10 centavos. A empresa B de bola é 1,10. Para cada R$ 1 de obrigação de curto prazo, a empresa tem R$ 1,10 de bens de direito de curto prazo, tirando o estoque. Há um excedente de 10 centavos, né? Então, eu pergunto a você, qual é que tem menor dependência? É a empresa A ou a empresa B? Resposta. Eu falei que quanto maior a liquidez seca, menor a dependência. Qual é que tem menor dependência? A empresa A, que é 0,90, ou a empresa B, que é 1,10? É a empresa B de bola, né? Por quê? Porque a empresa paga tudo e ainda sobra 10 centavos. Quer dizer, mesmo tirando o estoque da empresa, ela consegue pagar o compromisso e ainda sobra 10 centavos. Vocês entenderam? Sim ou não? Entenderam sim ou não? Ou querem que eu repita? Hein, pessoal? Sim ou não? Entenderam? Tá? Ok? Então, a liquidez seca quanto maior, é menor a dependência. Logo, a empresa B é que tem menor dependência. Então, a alternativa 1 está errada. 2, a empresa B consegue pagar seus compromissos no curto prazo e ainda por cima tem excedente de 40 centavos. Pagamento no curto prazo é liquidez corrente, né? Então, empresa B, liquidez corrente é 1,40. A empresa consegue pagar e ainda sobra, no curto prazo, ainda sobra 10 centavos, 40 centavos. Então, está certo. A B está certo. Ok? Alternativa 2 está correta. Alternativa 3. Para cada R$ 1 de obrigação de curto e longo prazo, a empresa tem 1,80. Quando é curto e longo prazo, é liquidez geral. Curto e longo prazo é liquidez geral. Para cada R$ 1 de obrigação de curto e longo prazo, a empresa tem 1,85 de bens de direito de curto e longo prazo para os seus compromissos. Há um excedente de 85 centavos. Liquidez geral, onde está? Da empresa A. Liquidez geral da empresa A é 1,85. Então, a alternativa 3 está correta. Ok? Alternativa 4. Alternativa 4. Os índices de liquidez no curto prazo da empresa B é menos eficiente, pois a empresa A tem uma liquidez corrente de 1,20 e a empresa B uma liquidez corrente de 1,40. Não, é ao contrário, né? Quanto maior é melhor, então essa frase é falsa. 5. A liquidez imediata da empresa B é menos eficiente. Tá? Então, liquidez imediata da B, liquidez imediata da B é 0,30. E a liquidez imediata da empresa B é menos eficiente. Liquidez imediata da empresa B liquidez imediata da empresa B é menos eficiente. Não, é falsa. 5 é falsa. Correta? Então, essa aqui é a alternativa qual que está certa? Deixa eu ver aqui. Liquidez corrente no curto prazo da empresa B é menos eficiente. Liquidez corrente da empresa B é menos eficiente do que a empresa A. A empresa A tem uma liquidez corrente, a alternativa 4 está certa, né? É menos eficiente, porque a liquidez corrente da B é 1,40. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, qual é? É a alternativa A, ok? Beleza? Alguma dúvida? Tá, pessoal? Ok. Entrou mais alguém na sala, né? Quem foi que entrou? Entrou mais alguém na sala ou não? E vamos lá. Considere os dados da empresa A. Participação do capital de terceiros 0,80, composição do endividamento 0,50, imobilização do capital próprio 1,10, imobilização de recursos não corrente 1,20. Empresa B.
participação do capital de terceiro 0,50, composição do endividamento 0,40, imobilização do capital próprio 0,80, imobilização de recursos não correntes 0,90. Então, nós estamos falando aqui indicadores de estrutura. Né? Os indicadores de estrutura consideram o passivo como sendo fontes de recursos e a aplicação como sendo, o ativo como sendo as aplicações, ou seja, quanto menor, é melhor para a empresa. Né? Muito bem. A utilização de recursos de terceiros no curto prazo da empresa B é pior do que a empresa A. 2. Imobilização do capital próprio da empresa A é de 1,10. Isso significa que a empresa tem 10 centavos de recursos excedentes para honrar seus compromissos. 3. A imobilização dos recursos não correntes da empresa B é de 90 centavos. Isso significa que há um déficit de 10 centavos para a empresa completar seus recursos. 4. De modo geral, a empresa B trabalha de forma mais eficiente a captação de seus recursos. 5. A imobilização do capital próprio da empresa A é de 1,10. Isso significa que a empresa não teve recursos próprios suficientes para serem aplicados no imobilizado, havendo um déficit de 10 centavos. E aí, alguém pegou essa ou não? Hein, pessoal? Qual seria a resposta certa dessa aqui? Deixa eu diminuir só um pouquinho. Sim, pessoal, qual seria a resposta certa? 2, 3 e 5, todas estão corretas. 1 e 2, 1, 3 e 5 ou 4 e 5? Bom, a gente sabe que os indicadores de estrutura, quanto menor, é melhor para a empresa, tá certo? Então, vamos lá. Primeira alternativa, a utilização de recursos de terceiros, utilização de recursos de terceiros da empresa B é pior que a empresa A. Tá, vamos lá. Utilização do recurso de terceiros é a participação do capital terciário. Da empresa A é 0,80. Né? 80% é recurso de terceiros, certo? E na empresa B é 50%. Tá? Qual é pior? É pior 80 ou é pior 50? Se eu falei para vocês que quanto maior é pior, qual é pior, 80 ou 50? 80. 80 é pior, porque o recurso de terceiros é 80%. E na empresa B de bola, o recurso de terceiro é 50%. Depende só de 50%. Então, essa frase 1 está errada. Ele está dizendo que B é pior e não é. Pior é a A. 2. Imobilização do capital próprio da empresa A é 1,10. Isso significa que a empresa tem 10 centavos de recursos excedentes. Não. A imobilização maior do que 1 significa que a empresa não conseguiu, não teve recurso suficiente para o imobilizado. Quer dizer, ela teve que imobilizar R$1 e ainda tem 10 centavos que está faltando. Tá? Então, a 2 também é falsa. Terceira, imobilização de recursos não correntes da B é 90 centavos. Significa que há um déficit de 10 centavos para a empresa completar seus recursos, certo? A imobilização de recursos não correntes da empresa é 90 centavos. Significa que há um déficit de 10 centavos para completar o... Não, essa frase não está correta porque a imobilização de recursos não correntes, tá? Ele tem a ver com a cada R$1 de recursos de terceiros de longo prazo, mais recursos próprios internalizados na empresa, certo? Então, essa análise aqui tá incorreta. A 4, de modo geral, a empresa B trabalha de forma mais eficiente. Tá certo, a empresa B é melhor mesmo. Se você olhar, a empresa B é menor do que a empresa A. Então, a 4 está certa. Mobilização do capital próprio da empresa A é de 1,10. Significa que a empresa não teve recursos próprios para ser aplicados e há um déficit de 10 centavos. Então, a correta aqui é a 4 e 5, alternativa E. Ok? Beleza? Alguma dúvida ou não, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Tá?
Nós temos aqui uma questão de grau de alavancagem, certo? Grau de alavancagem operacional, né? O grau de alavancagem operacional é de 2 vezes, o grau de alavancagem financeira é de 3 vezes, o grau de alavancagem combinada é de 6 vezes. A empresa B, o GAL é 1,5, GAF é 2,5, o GAC é 3,75. Então, aqui não tinha que calcular nada, né? É só interpretar. Número 1. Para cada 1% de variação percentual sobre as vendas, a empresa A obteve uma variação percentual do lucro operacional de 2%. Ou seja, o grau de alavancagem operacional foi de 2 vezes. 2. Para cada 1% de variação percentual do lucro operacional da empresa B, a variação percentual do lucro por ação foi de 2,5, ou seja, o grau de alavancagem financeira foi de 2,5. 3. Para cada R$ 1 de variação percentual do lucro operacional da empresa a variação percentual sobre o lucro das ações foi de 6 vezes, ou seja, o grau de alavancagem combinado foi de 6 vezes. 4. Podemos afirmar que os indicadores do grau de alavancagem operacional, financeira e combinado da empresa A é mais eficiente do que a B. E aí, qual é a alternativa correta dessa? Sim, pessoal, a gente vai ter que ir um por um, né? Vamos na alternativa 1. Para cada 1% de variação percentual sobre as vendas, e da empresa A obteve uma variação percentual do lucro. Variação percentual das vendas sobre a variação percentual do lucro operacional, a gente está falando de qual indicador? Hein, pessoal? Estamos falando do GAL, né? Do GAL. Então, o GAL aqui da empresa A é 2 vezes. Então, para cada 1% de variação percentual das vendas, a variação percentual do lucro operacional foi de 2%. Ou seja, o grau de alavancagem operacional foi de 2%, está certo. Então, a número 1 está certo, tá, pessoal? A número 2, para cada 1% de variação percentual do lucro operacional e a variação percentual do lucro por ação, ora, o lucro por ação, nós estamos falando do GAF, né? Nós estamos falando do GAF, ok? Então, é o GAF da empresa B, que é 2,5. Para cada 1% de variação percentual do lucro operacional da empresa B, a variação percentual do lucro por ação foi de 2,5, ou seja, o grau de alavancagem financeira foi de 2,5. Então, a 2 também está correta. A 2 também está correta. Vamos para a terceira. Para cada 1% de variação percentual do lucro operacional da empresa, a variação percentual do lucro das ações foi de 6 vezes, ou seja, a alavancagem combinada foi de 6 vezes. Da empresa GAC, 6. Esse aqui, a terceira, está errada. Por que ela está errada? Apesar de que o valor está certo. Onde é que está o erro da terceira? Hein? É porque na terceira, ele não tem a ver com variação percentual. Não entra variação percentual, tá? Ok? A variação percentual do lucro das ações. Ok? 4. Podemos afirmar que os indicadores do grau de alavancagem operacional financeira combinada é mais eficiente. Bora ver se é mais eficiente. Da B, o GAL é 1,5, o B é 1,5, A, GAL é 2, e da B é 1,5, é melhor. GAF, 3 vezes na A, 2,5, é melhor. GAC, 6 vezes, porque o grau de alavancagem, quanto maior, é melhor. Então, a alternativa 4 está correta, ok? Então, a resposta certa aqui é a alternativa 1, 2 e 4, ok? Vamos para outra questão. Tá? Você tem esse aqui tem que fazer conta, né? Ok? Lucro operacional é 20 mil. O ativo total é 100 mil. Patrimônio líquido 40 e lucro líquido 10 mil. Análise do grau de alavancagem financeira. Ok? Então, é só você fazer o cálculo, né? O retorno sobre patrimônio líquido, né, é 10 mil dividido por 40 mil.
que dá 0,25, né? O retorno sobre o ativo é Lagir sobre o ativo. O Lagir é 20 mil, dividido sobre o ativo, total é 100 mil. Então, 20 mil dividido por 100 mil é 0,20. Então, o grau de alavancagem financeira é 0,25 dividido por 0,20, que dá 1,25, correto? Então, a alternativa correta aqui é, para cada 1% de retorno sobre o ativo, ok? A variação, para cada 1% do retorno sobre o ativo, o retorno sobre o patrimônio líquido foi de 1,25, certo? Ou seja, ocorreu uma alavancagem financeira de 1,25 vezes. Qual é a alternativa aqui, então? Alternativa B de bola, né? Para cada 1% de variação sobre o retorno sobre o ativo, a variação do retorno do patrimônio líquido foi de 1,25. Tá? Ocorreu aqui uma alavancagem de 1,25 vezes. Ok? Vamos para o próximo. Considere os dados da empresa A, custos e despesas totais, 200 mil. O custo variável é 20 mil e o preço de venda 100 mil. Qual é o ponto de equilíbrio monetário? Então, o ponto de equilíbrio é 200 mil dividido por margem de contribuição. Margem de contribuição é 100 menos 20. 100 menos 20 dá 80. Quanto é 200 mil dividido por 20? Quanto é? Quanto é? Hein, pessoal? É 2.500, né? 2.500 é o ponto de equilíbrio quantitativo. Qual é o ponto de equilíbrio monetário? É só você pegar o quantitativo e multiplicar pelo preço de venda, que é 250 mil. Então, a alternativa correta é 250 mil, ok? Tudo ok, pessoal? Ok, professor. Beleza, então vamos para o próximo. Considere os dados da empresa A, custo e despesas fixas 200 mil, preço de venda 100 reais. Se a empresa produzir 5 mil unidades, qual é o valor do lucro operacional? Qual é a alternativa dessa? Hein, pessoal? Alguém pegou essa ou não? Não, professor. Bora fazer. Vocês lembram como é que faz? Como é que se calcula o Lagir? É receita total menos custos totais, né? Bora fazer. 5 minutos para vocês fazerem essa, bora. 200 mil, professor. 200 mil, muito bem, Gabriele. É 200 mil. Então, a receita total é 5 mil vezes 100, que dá 500 mil. O custo variável total é 5 mil vezes 20, que dá 100 mil. O custo fixo é 200 mil. Então, o custo variável total, 100 mil, mais o custo fixo total, 200 mil, dá 300 mil. Então, o Lagir é 500 mil menos 300 mil, que dá 200 mil. Legal? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Tá? Então, pessoal, tá aí. Ok? Essa aí foi a prova. Tá? Vocês acharam a prova muito difícil, pessoal? O que vocês acharam da prova? Nem tinha cálculo, quase. Hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Não sei se vocês perceberam, houve uma alteração na nota final de vocês. O que foi que eu fiz? Os alunos que são assíduos, e eu dou muito valor à assiduidade, eu dei um ponto extra para vocês, tá? Tudo bem? Então, por exemplo, quem tirou 4 na prova, eu peguei uma questão qualquer e eu acrescentei um ponto. Foi uma forma que eu fiz para incentivar e valorizar
o aluno que está sempre presente. Então, e são sempre os mesmos, né? É a Gabriele, a Lívia, o Tobias, geralmente o Antônio e o Pedro. Geralmente são vocês 5. Então, vocês 5, eu acabei dando um ponto extra na média final, tá bom? Isso aqui isso aqui é uma coisa muito minha, muito pessoal, tá? Se você pedir para outro professor, ele não vai dar, porque ele não faz parte da crença do professor. Então, vocês não podem fazer isso uma regra geral, tá? Tudo bem? E tem que ficar só entre nós, tá? Não pode ficar comentando com os outros. Tudo beleza? Agora, se você acha que não foi justo, é só vocês me avisarem que eu posso tirar esse ponto, ok? Tá? Alguém mandou uma mensagem para mim aqui, quem foi? Considere os dados da empresa A, 200 mil, 20 mil, preço variável, 5 mil, posteriormente aumento de 60%, tá? Qual o grau de alavancagem operacional? O que quer dizer não? Não entendi, não. Ah, você quer que eu faça essa questão aqui? Ah, para não tirar... tá bom, ok. Não, essa questão aqui é o seguinte, vamos lá, vamos fazer essa questão aqui, tá? Aumentando 60%. 60% de 5 mil é 3 mil, né? Não é 3 mil? 6 vezes 5, 30, 3 mil. Então, você tem que fazer o Lagier com 8 mil, tá? Bora fazer o Lagier com 8 mil. Bora lá. 8 mil vezes 100 é igual a 800 mil. 8 mil vezes 20 é 160 mil. 160 mil mais 200 mil dá 360 mil. Correto? Está acompanhando? Está acompanhando? Né? Vocês estão acompanhando? Sim ou não? Então, qual é o Lagier? É 800 mil menos 360 mil. Quanto é que vai dar? Deixa eu pegar uma calculadora rapidinho aqui. Oitocentos mil menos 360 mil, 1, 2, 3. 800 mil menos 360 mil dá 440 mil. 440 mil. O primeiro Lagier foi de 200 mil, né? 200 mil e foi para 440, variou quantos por cento? É só vocês fazerem a conta, né? Vamos fazer a diferença, né? Para pegar uma calculadora aqui, só um minutinho. 440 menos 200 dá 240. 240 dividido por 200, tá? Dá 1,20, né? 1,20. 120%. Ok? A variação das vendas foi de 60%. Então, 120 dividido por 60 dá 2. Certo? Então, essa é a resposta, 2 vezes. Tá? O grau de alavancagem operacional foi de 2 vezes. Tudo bem? Lívia, você entendeu ou não? Quem foi que pediu? Eu falei muito rápido ou não? Esse do Gal. Eu falei muito rápido? Deu para vocês entenderem ou não? Deu para entender? Legal. Tá? Ok, então é isso. Então, pessoal, a gente vai parando por aqui. Essa aqui foi uma revisão, né, da prova. Eu acho que ela nem teve tanto cálculo, era suficiente para fazer a prova em 1 hora e 40 minutos, ok? E algumas pessoas se deram bem, outras pessoas não se deram tão bem, ok? Acho que faltou um pouco de entendimento. Só que a matéria para o NPC2, ele tem menos assunto, está mais tranquilo. A gente vai trabalhar
capital de giro, necessidade de capital de giro e tesouraria, e nós vamos estudar o capital de giro junto com os indicadores de liquidez, que é liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. A gente vai trabalhar com esses 4 indicadores e mais 3, que é capital de giro, necessidade de capital de giro e tesouraria. Esse é um assunto, tá? O segundo assunto que nós vamos trabalhar é fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa tem a ver com orçamento, né? Ok? Então, o fluxo de caixa é um outro assunto. Só que nós vamos ter a semana que vem, nós vamos ter aula sexta-feira, que eu vou explicar como funciona. Então, nós vamos ter a última semana de abril e a semana de maio. Então, eu acho que a gente vai ter umas 2 semanas para a gente trabalhar bem capital de giro. Aí nós vamos ter umas 2 semanas, 2 a 3 semanas sobre fluxo de caixa, ok? Aí a prova de vocês começa em junho, é isso, né? Junho. 7 de junho começa a prova de vocês. Então, nós vamos ter mais tempo para nós praticarmos e treinarmos no NPC 2, ok? Com isso, eu espero que a média de vocês aumentem para que vocês possam passar direto sem precisar fazer o NAS, tá bom? Beleza?